e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e o amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar a seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e chamou Abraão o seu nome. Daquele lugar o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus neste momento em nome de Jesus. Ora a Deus, peça a Deus para falar contigo. Você está aqui na casa do Pai e o Pai quer falar com você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas perante o teu altar, perante a tua presença, e suplicamos o teu favor nessa noite, em nome de Jesus. Pai, abre-nos o entendimento da tua palavra, para que venhamos, em nome de Jesus, discernir a tua direção e a tua bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Sentando, louva a Deus com as palmas, bem alegres para esse Deus. Amém? Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Glória a Deus. Estamos aí com o último elo da campanha da providência, da provisão do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Decorreram aí 3 quartas-feiras que colocamos perante o Senhor, suplicando a Ele a misericórdia, suplicando a Ele a bênção, a vitória, em nome de Jesus. Amém? São muitas as nossas petições, tenho certeza, são muitas bênçãos que precisamos diante de Deus, não tenho dúvidas disso. Glória a Deus. E quando a gente olha para o contexto bíblico, para o contexto da palavra de Deus, às vezes a gente pega somente alguns pontos de acordo com o que o Espírito Santo de Deus ele vai falando com a gente. E hoje, mais uma vez, o Senhor tem para nos dizer uma observação simples da palavra de Deus, um ocorrido na vida de Abraão, que pode também ocorrer nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O fato de ter ocorrido na vida de Abraão é um espelho para nós, aonde nós podemos observar o que Deus faz, o que Deus é capaz de fazer e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. E quando a gente pega a palavra de Deus como exemplo para a nossa vida, a gente quer que seja idêntico. Quem não quer receber uma provisão do Senhor, uma providência de Deus? Mas quando a gente fala na igualdade, de ser igual ao fato, o mesmo Deus, o Deus da providência, o Senhor proverá, ou dizer da mesma maneira que Abraão pôde dizer, e eu acredito que existiu no coração de Abraão uma alegria imensa ou imensurável de saber que Deus proveu, abençoou ele, glória a Deus, diante do fato que ele estava. Bom, a história conta para nós que Deus pediu a Abraão um sacrifício, mas era o filho dele,
E aí, quando a gente pensa no contexto de filho, a gente vai entender que em cima do filho tinha uma promessa. E quando foi prometido, glória a Deus, quando foi prometido esse filho, ele não tinha filhos. Então aí vem num contexto grande. Quando a gente pega a história, Abraão saindo do meio da parentela dele, Deus fala: olha, sai do meio da tua parentela, olha, sai da tua tenda primeiro, olha para o céu. Ele olha para o céu, consegue contar as estrelas? Não consigo, Senhor, não consigo contar as estrelas. Então, a sua descendência será grande como essa constelação, como essas estrelas. Não se pode contar a areia do mar. Vai ser assim a sua descendência. Abraão, glória a Deus. E aí Deus fala com ele, é a primeira, Deus prometeu para ele. E aí Deus fala com ele: Abraão, aí você vai sair do meio da sua parentela e vai para um lugar onde é que eu te ordenarei, te mostrarei. Ele sai, glória a Deus, ele sai conforme a voz do Senhor sobre a promessa de ser pai de muitas nações, não tendo filho. Ele não tinha filho e Deus prometeu para ele que ele seria pai de muitas nações. Vem a trajetória de promessas e palavras de Deus sobre a vida de Abraão. Vem caminhando Abraão no meio da sua história. Deus mostra para ele o local. E depois, glória a Deus, completando aí 100 anos, Sara já tinha perdido o vigor, Abraão tinha perdido o vigor, praticamente a esperança física deles não existia mais, porque já tinha cessado o costume de ter filhos pela idade. E aí Deus vem e fala com ele: agora eu cumpro a minha promessa. Cessou a mão do homem, cessou a força do homem, o vigor do homem, entra a minha palavra sobre a vida de vocês. Abraão já estava perdendo as esperanças, posso assim dizer. A Bíblia não fala nem que sim nem que não, mas fala que ele riu, fala que Sara sorriu, amém? Fala que no coração deles, quando Deus falou que era a hora, eles duvidaram: Senhor, mas já passou o tempo. Mas Senhor, aquela conversa que a gente tem com Deus, Senhor, já foi, passou o tempo, oh meu Deus, e agora? A gente questionando contra Deus quando chega a hora. E Abraão falou isso com Deus, Sara falou com Deus, e Deus falou: não, aguarda-te, que a minha palavra ela se cumpre. Aí vem a palavra, se cumpriu. Ele esperou muito tempo para se cumprir. Ele esperou tanto que no tempo do cumprimento da promessa já não tinha esperança física. Perante os olhos dos homens já não tinha jeito mais. E aí Deus vem e fala: não, eu estou chegando na hora certa, eu chego na hora certa, eu não atraso, eu não tardo. Por mais que os olhos dos homens dizem isso, por mais que o físico do homem diz isso, ele chega na hora que ele quer e faz do jeito que ele quer. Ele provou simplesmente o quê? Que ele é Deus. Ele não precisa do físico do homem, ele não precisa da natureza do homem para melhorar, para sarar. Ele só faz. Às vezes a gente olha e fala assim: não, para poder sarar precisa o físico melhorar. Não, ele vai lá, ele abre a ferida e ele também pode fechar a ferida se for da vontade dele. Ele pode pôr na sepultura, mas também da sepultura ele tem poder para tirar. Então ele é o extremo, amém? Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é Deus, ele pode fazer todas as coisas. Então a gente vai entendendo a história da vida de Abraão, como Deus foi profundo em operar sobre a vida dele, desde o início da promessa. Então esperar em Deus vai além das nossas forças e além daquilo que você enxerga como providência, como resultado, como que tem que ser feito. Ou seja, Deus vai além disso tudo, Ele é Deus. Ele opera, não é segundo a forma que você entende que vai operar. Não é, Deus vai fazer, não é da forma que você está achando que vai ser, é da forma dele. Glória a Deus, é da forma dele. Então esperar em Deus é o conceito da palavra nessa noite, é obedecer a Deus. Glória a Deus, é essa palavra que o Senhor tem trago no nosso coração. E aí, quando a gente vai entendendo a história de Abraão, a gente vai ver como Deus foi forjando no coração dele a palavra. Um Deus que cumpre, um Deus que não tarda e nem falha. A percepção de tardio, de demorado é nossa, pelo precoce, pelo que vemos, pelo que entendemos, pelo que sentimos. Mas perante Deus não é isso. Deus não é homem para que minta, então Ele não tem esse sentimento de fraqueza como nós temos. Amém?
Glória a Deus. Então eu te aconselho a confiar no Senhor nessa noite, a colocar a tua vida no altar de Deus e marchar na presença do Senhor. Amém? Literalmente marcha na presença do Senhor, permaneça firme, porque de certo a vitória virá no nome do Senhor. E aí quando a gente pega a história, eu estou contando um pouquinho da história para vocês entenderem o que eu tenho para dizer segundo a direção do Senhor nessa noite. Então, nós vamos pegar o contexto de promessa de Deus sobre a vida de Abraão, cumprida, fora do tempo dos homens, do tempo de Deus, mas cumpriu-se. E aí vem Abraão feliz da vida com seu filho, e Deus fala com ele: eu quero seu filho como sacrifício. Eu quero seu filho, o único filho. Abraão, se ele estivesse agindo por força própria, na carne, pela própria direção, pelo próprio entendimento, por rebeldia ou falta de fé, Abraão praticamente poderia ter negado esse pedido a Deus. Praticamente Abraão poderia ter negado: não, Deus, o Senhor me deu como promessas essa criança, e através dessa criança eu serei pai de muitas nações, porque sem ele eu não serei, com ele eu serei. Glória a Deus, amém? E Abraão poderia ter de diversas formas questionado Deus sobre este pedido, porque quando a gente lê parece fácil, parece simples, é uma história, mas vivendo a história, o pedido é um pedido difícil. Não se trata só de um filho, se trata de uma promessa que aos olhos dos homens demorou-se a ser cumprido. Amém? Mas que foi prometido logo quando ele sai da terra dele. Então ele deixa os parentes dele, pega a esposa e sai para o nada, porque Deus não tinha falado para ele aonde ele iria. Então ele sai para o nada, somente com a voz de Deus: ó, vai andando aí, que num determinado momento eu te mostro onde você vai ficar. Então ele sai assim. Então ele sai debaixo de muita promessa, de muita palavra de Deus. Então exige de Abraão muita fé. Saber quem é Deus é importante. Saber quem é Deus para você é importante. Saber qual é o grau de confiança que você tem perante Deus é importantíssimo. Por isso que aprofundar na palavra, ler a Bíblia, comer a Bíblia, estudar a palavra de Deus é de extrema importância, porque vai construir em você Deus, né? A figura de Deus vai ser construída no seu coração, porque a partir do conhecimento vem a segurança da fé. Não é aquela fé que qualquer coisa vai tirar você do caminho de Deus. Aquela fé fraca, né, que qualquer coisa te desvia do propósito de Deus. Porque não tem estrutura, não sabe quem é Deus na sua vida. Você não conheceu Deus da forma que Ele tem que ser conhecido e tem se apresentado para nós. Amém? Então estudar a Bíblia, isso aqui é o mapa do crente. Né? Ah, eu sei lá, Deus, você lê a Bíblia? Não. Mas como você serve um Deus que você não conhece? Aqui que está o conhecimento da palavra, né? O conhecimento de Deus está revelado aqui, e na medida que você vai lendo, o Espírito Santo de Deus vai esclarecendo em seu coração a fé. É crer em Deus, um Deus que tudo pode, né? Porque senão a gente vai ficar só ouvindo meias palavras, né? Vamos ouvir um monte de pregação, um monte de hinos cantados, palavras cantadas, meias verdades, sem entender as raízes. Para Abraão falar do Deus da providência, do monte do Senhor se proverá, o Deus provedor, ele teve uma história construída de relacionamento com Deus. Então Deus, na hora que pede o filho dele, ele não tem dúvida, porque conhece o Deus que está falando com ele, conhece o Deus que está operando sobre a vida dele. O Novo Testamento fala sobre esse Abraão, glória a Deus, da forma que ele cria, que Deus poderia até mesmo ressuscitar o filho dele depois de morto. Olha a fé. Só que para ele se desprender da bênção, para o dom da bênção, tem que ter fé e tem que ter estrutura bíblica no seu coração para poder fazer isso. Porque ele tinha a bênção nas mãos, que era o filho, e o dono da bênção pediu o filho
de volta e ele falou: eu te entregarei, pode me falar. E ele falou: então vai caminhando que eu vou te mostrar. Pegou Isaac, seu filho, e foi caminhando. O filho percebe e fala: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê? Cadê a oferta ao Senhor? Cadê? Aonde que está o sacrifício a Deus? Ele fala: meu filho, Deus proverá. Nós subiremos, mas nós desceremos. Amém? Então ele coloca uma situação de fé muito grande, porque o seu filho ele não foi capaz de entender o que estava acontecendo, mas Abraão, na sua consciência, falou: filho, nós vamos subir e nós vamos descer. Deus proverá para si a oferta. Amém? Então a estrutura de fé de Abraão ela é muito grande. Para receber a bênção de Deus, a estrutura de fé dele foi grande. E quando a gente fala da estrutura da fé, eu estou dizendo para a igreja: conhecer a Deus é importante. E como é que a gente vai conhecer? Lendo a Bíblia. O Espírito Santo ele vai vir, vai regar essa palavra no nosso coração. Então, glória a Deus, eu gosto de usar uma frase que é assim: quem conhece, confia. Quem conhece, confia. Aí se eu te perguntar o nome de um sabão, você vai ter um sabão aí, uma marca na sua cabeça. Qual que é o sabão que você gosta? Aí você tem a marca aí, não precisa falar não. Tá? Se eu te perguntar do detergente, você vai ter uma marca aí que você gosta. Aí você tem 1000 motivos para explicar sobre o sabão, sobre a marca do detergente, né? E assim sucessivamente. Se eu perguntar para você uma marca de carro, você vai falar uma marca de carro que você gosta e vai me provar, querer me provar qual a marca, por que você gosta dessa marca. Né? Se eu te perguntar aqui sobre time, né? Que seja de futebol, de vôlei e de outros times que existem por aí no esporte, você vai me justificar alguma coisa porque você tem conhecimento. E o conhecimento alimenta o argumento. E ninguém argumenta algo que não sabe, porque senão vem outro e argumenta outra coisa e você tem que calar a sua boca, porque você não tem argumento para isso. E a dúvida, ela vem contra a gente para poder te argumentar. O medo, ele vem. O que tira o medo da gente? O que tira o medo do ser humano? A certeza de algo. Não, eu não tenho medo. Já viu eletricista com medo? Tirando eu? Né? Mas, já viu um eletricista que tem medo? Se tiver medo, ele não mexe muito. Mas o conhecimento que ele tem faz ele se proteger de tal forma para não tomar o choque e fazer as coisas certas, para não sair pegando fogo por aí. Amém? Glória a Deus. Tanto que o argumento, a argumentação, ela veio a partir do conhecer, do entender. Eu entendo, por isso o argumento. Eu conheço, por isso eu confio. Eu só confio porque eu conheci, eu experimentei. Glória a Deus. É aquilo, né? Alguém vai te indicar alguma coisa. Você conhece? Não, não conheço. Você me indica? Indico. Você foi indicado por alguém. Aí alguém te indica, você pega aquilo e vai lá e põe em prática. Quando você põe em prática, aí você toma suas próprias conclusões. Em alguns momentos você vai falar assim: nossa, bem que fulano falou, é bom mesmo, vou tomar para a minha vida. Então a partir dali, você pega a opinião de alguém, toma as suas próprias conclusões, aplicando na sua vida, e você fala: não, realmente é bom. De tal maneira também que se alguém te indicar algo, você pega para si e você aplica na tua vida e fala: não, não gostei, você começa a ter argumento para falar: não é bom e não indico. Não é assim? Então a estrutura da fé, ela vem da parte de conhecer. Como que eu enfrentarei o medo e a insegurança se eu não conheço a Deus? Se eu não tenho uma estrutura de argumentar? Porque eu não estou experimentando ao Senhor pela palavra de Deus. Experimentar pela palavra é ler, observar, entender, e a partir daí isso vai ser aplicado na sua vida, e aí você vai tendo a estrutura de uma fé madura, de uma fé firme, de uma fé forte, que não fica se abalando. Então, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Fé, ela tem que ser linear, ela tem que ser uma reta. A fé ela não pode oscilar. Amém. Crer em Deus não pode oscilar. Um dia
eu acredito, um dia eu não acredito. Um dia eu confio em Deus, outro dia eu não confio em Deus. Mas Deus é o mesmo. Mas Deus em sua essência é poder. Deus em sua essência é o Deus do impossível. Então tudo Ele pode fazer. Então Ele não vai ser aplicado, eu posso fazer isso? Não, filho, não, eu não posso fazer isso. Não, filho, eu posso fazer isso? Não, Ele pode todas as coisas. Amém? Então a estrutura de defesa de fé da palavra do Senhor, ela tem que estar baseada no conhecer. E esse conhecer, ele é individual. Ele é meu, ele é seu, ele pode ser compartilhado na igreja, mas a intimidade ela é sua e Deus. É a sua busca com o Senhor. Nós vamos encontrar pessoas com muita fé, outras com menos fé. Mas é porque Deus quis assim? Não, é porque não teve a busca do conhecimento para aplicar na sua vida, e aí, daí então, vinha o amadurecimento da fé. Abraão, quando ele foi questionado pelo filho, pai, aqui nós estamos indo oferecer a Deus um sacrifício. Eu tenho fogo, nós temos o fogo, nós temos aqui também o cutelo, mas cadê a oferta? Abraão, por conhecer a Deus, ter a estrutura de fé, falou: filho, nós vamos subir, nós vamos descer, e Deus proverá. Amém? E aí, olha para vocês verem, Abraão pega o filho, chega no lugar onde Deus ordenou, pegou o filho, armou a lenha, colocou o filho lá para ser imolado. Quando ele levantou para matar o filho dele, para oferecer a Deus, ele chegou no extremo. O anjo do Senhor brada e fala: Abraão, Abraão, não faças. Deus viu o teu coração. Glória a Deus. Deus viu o teu coração. Amém, Jesus. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 12. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Glória a Deus. Glória a Deus. Está no coração, Aleluia. está na sinceridade do coração. Glória a Deus. A gente às vezes exige de Deus sem saber como foi construído aquela situação. Exige de nós fidelidade ao Senhor. O aquebrantamento perante Deus, a obediência cega ao Senhor Jesus. É o que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Aí eu vou remeter lá no Novo Testamento, eu gosto muito desse versículo. Buscar-me-eis, me achareis quando buscares de todo o vosso coração. A resposta da provisão do Senhor sobre a sua vida está no coração. Está no seu coração. Está na sua fidelidade a Deus. Deus não vai negar bênção para ninguém. Desde que esteja na fidelidade com Ele. Abraão estava fiel. Abraão estava numa condição de obediência ao Senhor. É chave. Eu posso pregar aqui um monte de coisas sobre a providência de Deus. É lindo, é maravilhoso. Mas quando a gente pega Abraão, a gente vê sequências de obediência a Deus, de ouvir a voz do Senhor. E aí é o íntimo de cada um de nós. Deus, Ele sonda-me, sonda a igreja, a cada um dos irmãos que tem participado conosco. Deus está te sondando, está te contemplando, mas tem que rasgar o coração, tem que ter obediência, tem que ter quebrantamento para ter a resposta de Deus. Porque às vezes nós estamos clamando por Deus, pela resposta de Deus, no coração duro, arredio com o Senhor, endurecido com Deus, e aí nós queremos respostas e mais respostas, mas o coraçãozinho está duro. Não ouve a voz de Deus, tem que ouvir, tem que estar sensível. Até porque se Abraão não tivesse sensível à voz de Deus, se tivesse passado pelo primeiro ponto de levar o filho, ele tinha matado o menino. Mas o anjo gritou, ele falou: eis-me aqui, Senhor.
faço? Eu já estou aqui com o meu filho, pronto para te entregar. E agora, o que o Senhor quer? Estou disposto a ouvir. Disposição para ouvir Deus. A orientação da palavra do Senhor. Ele é o Deus da providência. Ele é o Deus que opera milagre. Mas tem que ter um quebrantamento para ouvir Deus falar. Aí tem uma sequência de interações de Deus e Abraão obedecendo, executando, perseverando. Teve as falhas humanas, teve a falha humana, sim. Na hora que Deus falou, vou te dar um filho agora, ele falou, mas Senhor, já estou velho. A Sara, não, Senhor, já se passou dele. Mas mesmo assim Deus cumpriu. Teve a falha humana, existem as falhas humanas, as fraquezas, mas aquele que persevera entregar o seu coração ao Senhor, Deus proverá na sua vida. Deus entrará com a provisão no seu coração, na sua vida, dentro daquilo que estamos pedindo a Deus. É o que a gente mais tem visto nos nossos dias de hoje, pessoas frustradas com Deus. Como assim que pode ser frustrado? Como que Deus frustra alguém? O Deus do impossível, o Deus que faz tudo. A frustração está sendo colocada do lado errado. Não é Deus que está errando, é a falta de busca, é a falta do coração aberto, é a falta de ouvir a voz do Senhor, é a falta da obediência. Aí eu estou frustrado, o que está acontecendo? Não, Deus não me ouve. Não é que Deus não te ouve, você que não está na posição certa, você que não está ouvindo Deus, você que não está na obediência à palavra do Senhor, de repente não está buscando da maneira que precisa ser buscado, é individual, é um relacionamento com Deus. Então, contar a história, é bom quando a gente entra nos detalhes, a gente vai entender que Deus está aqui e Ele pode nos abençoar, mas Ele requer da igreja algo importante, que se chama obediência a Ele, a sua palavra. Estruturar a sua fé é a melhor coisa que nós precisamos fazer, mas a estrutura que existe hoje é a palavra do Senhor. Aí vem o Espírito Santo e vai regando o nosso coração. Aí vem o Espírito Santo e vai nos moldando. Aí vem o Espírito Santo e a letra mata, mas o Espírito vivifica, vai dando vida à palavra de Deus no nosso coração. Eu vou lendo e buscando, lendo e buscando, lendo e buscando a Deus. Deus vai te fazer ver grandes coisas. O Deus da providência, Ele está aqui. O Deus da providência, Ele está aqui nessa noite. E eu preciso buscá-lo, eu preciso obedecê-lo, eu preciso me entregar a Ele de tal modo a ponto de conseguir ouvir a sua voz, permanecer fiel a Ele. No tempo dele vai te abençoar, mas nesse tempo aonde Ele vai te abençoar, eu preciso permanecer fiel à palavra que Ele me disse. Amém? Então, enriquecer a sua estrutura de fé vai tirar de você o medo, vai tirar de você, porque quando a gente confia, quando a gente conhece, a gente confia. Eu só confio quando eu conheço. Glória a Deus. Hoje, para que você não fique frustrado ou frustrada, tem que conhecer a Deus. Amém? Deus não erra, Deus é perfeito. Aí para entender isso tem que ser assim: me coloca no lugar que eu preciso estar. Você tem o seu lugar e você precisa estar nele. Qual é o seu lugar? Filho de Deus, servo de Deus. Ele é o doutor, então eu sou o paciente de Deus, Se ele é o que ensina, eu sou o aluno de Deus. Não é assim? Se ele é o oleiro, eu sou o vaso. Assim, eu tenho que me colocar no meu lugar. Se Ele é Senhor, eu sou o servo. Glória a Deus. Quando eu me coloco no meu lugar, acabou a frustração. Se tiver alguém errado aí na sua história, não é Deus.
tem alguma coisa aí na história que está errado. Pastor, está errado. Não é culpa de Deus. Eu preciso estar com isso na mente fresco, para mim poder gastar energia no ponto certo, porque senão eu vou ficar frustrado com Deus. Frustrado com Deus. Como assim? Né? Que história mais estranha. Não existe isso. Deus não erra. Deus é perfeito. Deus é santo. Deus é justo. Deus na sua plenitude. Ele é Deus, conhece tudo, sabe tudo, fez tudo que existe, tudo que está em existência foi Ele que fez. Amém. Né? Se existe algo faltando, não é culpa dele. Então aí eu me reconheço, vou para o meu lugarzinho onde eu tenho que estar, abaixo o meu narizinho, vou me inclinar perante Ele e vai dizer: Deus, eu preciso do Deus da provisão da minha vida. Me ensina a ouvir tua voz. Aí tem uma história que Deus vai criar em cada um de nós. Tem um segmento que Deus vai te acompanhar na sua história. O S continua hoje foi. Não, Ele vai consertar a sua história e vai te fazer chegar até onde tem que ser. Até onde tem que ser. E aí Deus vai te pegar e vai te falar assim: filho, agora eu vou te fazer um vencedor. Mas tem uma história. Eu tenho uma fé para exercer. Abraão teve que exercer a fé. Abraão teve que perseverar. Não é se Deus proverá, cara do céu, acabou, sai vitorioso. Irmãos, isso faz as pessoas ficarem frustradas por falta de conhecer o Deus que elas servem. Aí as pessoas começam a praguejar Deus, aí começam a falar contra o Senhor, pessoas saem da igreja por conta disso: Deus está me abençoando, e aí começam a falar contra o Senhor. Não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Eu posso escolher, você pode escolher, as pessoas que estão na sua casa podem escolher, e todas as escolhas têm consequência. Todas as escolhas nós vamos colher frutos, independente dos frutos. Tem frutos docinhos, frutos amargos, meio amargos, e assim sucessivamente. Frutos que não tem gosto de nada. Você fez porque tinha que fazer, e ele veio e fez nada na sua vida, nem para menos nem para mais. Então tem diversas coisas que a gente tem que ponderar a partir de um Deus que é provedor, do Deus da providência. Então, você crê no Deus da providência? Pastor, eu estou precisando de uma bênção. Então tá, busca de Deus, porque Ele é poderoso para te abençoar. Ele é poderoso para te mostrar o caminho. Ele é poderoso para te conduzir no meio da sua história para o local onde você vai ser vencedor em Deus. Só que em Deus eu tenho que esperar dele. Não vou poder fazer com as minhas próprias mãos. Tem outra parte de Abraão que ele fez isso e deu muito problema. Mas esperar em Deus elimina os problemas. Então, que Deus possa te abençoar. A minha missão aqui é mostrar a palavra do Senhor, colocar o pé da igreja no chão. A gente vê muita coisa na internet aí, querendo colocar as pessoas para cima. A palavra não é para ser coach, não é coach, aqui é para ser questionado mesmo, aqui é para ser aquebrantado mesmo, aqui é para a gente arrepender dos pecados de verdade. Tem que ter um arrependimento, tem que ter um quebrantamento. Então aqui a gente tem que voltar para os caminhos do Senhor, aqui a gente tem que andar nos caminhos do Senhor. Então aqui é lugar de confronto. Aqui é lugar de confronto. A palavra tem que te confrontar. A palavra, quando você lê, ela tem que te incomodar, ela tem que mexer com você. A palavra ela tem que tirar você do lugar que você está e te fazer chegar mais perto de Deus, mais perto da presença do Senhor. Porque quanto mais buscar, quanto mais você ir adiante, mais de Deus você vai receber. Porque Deus não tem limite. O limite que tem somos nós. Quem limita Deus somos nós. Então, quanto mais você buscar, mais de Deus nós vamos receber. Amém? Glória a Deus. Então, convido a igreja para a gente poder fazer uma oração e agradecer ao Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração diferente hoje, aonde você vai pedir a Deus a direção.
Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa entender a voz do Senhor. Você que está pedindo a Deus a providência de Deus, tem um pedido especial de Deus sobre a sua vida. Pastor, estou precisando dessa bênção de Deus na minha vida. Você vai orar assim: Deus, me mostra o caminho, me mostra a direção, me ensina a estar na obediência da tua palavra, porque Abraão só recebeu a bênção do cordeiro, da providência, porque Deus entendeu no coração dele que ele era fiel a ele. Amém? Glória a Deus. Então ore ao Senhor, peça a Deus para te abençoar nessa noite. É um relacionamento, você tem que falar com Deus, você tem que se relacionar com o Senhor, você tem que, a gente quer muito que Deus entenda a gente, né? Como se ele não entendesse, mas você precisa entender Deus. Você precisa entender o que Deus está dizendo para você. Amém? A direção do Senhor é importante na sua vida. Conhecer esse Deus. Você pode estar pedindo: Deus, eu quero mais conhecimento, eu quero mais do Senhor, eu quero mais entendimento, eu quero sabedoria. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na sua história. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite de oração, nós colocamos a nossa vida perante o Senhor. Eu coloco a vida desta igreja perante a tua presença nesta noite, a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando em nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti que venha abençoar, abençoa esse irmão, essa irmã. Meu Deus, a provisão, a providência dos céus, só o Senhor pode nos dar. Meu Deus, nós precisamos entender, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, nós precisamos compreender nesta noite, meu Pai, a Tua voz, a Tua direção. Nos ensina a obedecer-te, ó Deus, nos ensina a obedecer a Tua palavra. Quem conhece confia. Então dai-nos graça para conhecer o Senhor a ponto de confiar. Dai-nos graça para conhecer o Senhor a ponto de confiar na Tua palavra, confiar na Tua presença, confiar no Teu cuidado com a Tua igreja, no Teu cuidado com a gente. Meu Deus, servos do Senhor, cuidado conosco, com aquilo que temos colocado perante o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoa os irmãos que estão nos acompanhando nesta noite, que o Deus da providência, da provisão, possa se revelar a cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero agradecer aqui a nossa irmã Fabiana, que nos acompanhou no dia de hoje. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. O pastor estará dando a bênção apostólica. Glória a Deus. Domingo é Santa Ceia e sexta-feira é célula lá na casa da nossa irmã Fernanda. Eu já passei para os líderes de célula o endereço da casa da Fernanda. Amém? Pastora, bênção apostólica. Glória a Deus, Deus maravilhoso, né? Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu ministro a bênção do Senhor sobre o teu povo, para a glória, Pai, do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer em primeiro lugar, né? Senhor Jesus presente no nosso meio, os irmãos, as irmãs, as crianças, que o Senhor abençoe. E você também que está aí, né? Glória a Deus, do outro lado aí, acompanhando a gente, acompanhando esse culto, e tenho certeza que você também já recebeu sua bênção aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor de Israel. Amém. Glória a Deus.